Olá, gente. Hoje nós estamos com um tema muito interessante. Hoje é o banner Cidadania Sustentável. Hoje tem muito a ver com cidadania e tem muito a ver com sustentabilidade. Tem a ver principalmente com cidade. Nosso último programa, nosso último e penúltimo programa, nós trouxemos coisas relativas às necessidades dos cidadãos, às necessidades das cidades. E como que as cidades podem se manter na forma de educação, na forma de hospitais, os seus comércios, as suas indústrias. E hoje a gente vai falar um pouco disso tudo que nós trouxemos aqui, eu e a Vanessa Bittar, que é a minha partner nesse programa, né, o Cidadania Sustentável fica ao nosso comando. Nós trouxemos aqui a Juliana Macário. Eu vou falar um pouco do currículo da Juliana, mas antes eu vou agradecer a presença da Juliana aqui e a minha companheira Vanessa. Juliana, tudo bem? Muito obrigado por você ter disponibilizado esse horário para nós. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem? Diz aí. Tudo jóia, muito obrigada. Então tá. Gente, então eu vou pedir licença, tanto a Juliana quanto a Vanessa. Eu vou fazer uma introdução e nessa introdução eu vou pensar algumas coisas de uma forma que eu pretendo que seja bastante resumida. E a Juliana, de repente, não vai conseguir falar de todos os tópicos que eu vou elencar aqui, mas, de qualquer forma, vale a pena que eu faça esse resumo, porque a cidade está ocupada, a administração da cidade, da qual, inclusive, a Juliana Macário faz parte, está nesse momento focada em alavancar a cidade para que ela diga a que veio como polo, como na posição que nós temos e pela posição que nós já ocupamos no Estado e até no país. E a conexão que a administração atual quer é uma administração inovadora, ela quer fazer uma coisa mais global. Hoje em dia, as cidades elas podem sair das suas regiões, micro-regiões, para estados e também para o mundo, e ter um intercâmbio com o resto do mundo. Isso hoje em dia é muito favorável. Nós estamos aqui de maneira virtual, nós poderíamos estar, cada um de nós, em um país, e estaremos conversando nesse horário aqui com o nosso público, que poderia, inclusive, ser ao vivo, não precisaria de ser gravado. Quer dizer, a comunicação hoje ficou muito mais esperta. E, por esse motivo, a gente vai se adequando ao tempo. A Juliana faz parte disso e nós, eu, Vanessa, aqui dentro desse banner, estamos exatamente promovendo essas ações que são inovadoras, que são tecnológicas, que são sustentáveis, que são inclusivas, ok? Então, eu vou passar a leitura aqui muito rápida. Primeiro, eu vou falar o seguinte. A Juliana, ela tem graduação em administração de cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa. Cooperativa é uma coisa muito ligada ao tema que nós vamos falar aqui agora, de economia solidária e políticas públicas. Ela tem mestrado de serviço social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela trabalha no desenvolvimento de projetos de geração de renda e economia solidária. É o foco principal dela. Ela foi diretora de assessoramento para incubação de empreendimentos formais e autogestionados, quer dizer, autogestão, da Secretaria do Estado de Trabalho e Emprego de Minas Gerais. Quer dizer, ela está muito bem situada para falar o que ela veio para falar. Bom, eu vou dar uma definição rápida aqui, didática, né, para o nosso público. A economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Nesse sentido, compreende-se por economia solidária o conjunto de atividades econômicas de produção, de distribuição, de consumo, de poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão. Quer dizer, os grupos que se formarem, os grupos que interagirem entre si, estarão gerindo seu próprio negócio sem necessariamente a figura de um patrão. Então, a economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e inclusão social, que é um projeto do nosso banner aqui, Cidadania Sustentável, enfrentamento da precarização do trabalho atual e das dificuldades de acesso ao emprego, quer dizer, é uma forma de você passar dessa necessidade para você gerir a sua própria renda, o seu próprio negócio.
E através da comercialização que se efetiva a transformação dos produtos em renda aos produtores, produção, comercialização e consumo, produção de qualquer tipo de produto, formação e assessoria, e dentro da ideia de finança solidária, a experiência de organizações financeiras locais que conheçam melhor as necessidades de seus clientes, políticas de apoio e fomento aos empreendimentos econômicos solidários nas áreas de comercialização, crédito, finanças, formação, assistência técnica e tecnológica, comunicação, divulgação, investimentos em infraestrutura, saúde do trabalhador e sua institucionalização por meio de legislação própria. A Prefeitura de Juiz de Fora apresentou na noite de terça-feira, hoje nós estamos no dia 1º, na noite de terça-feira, 29 de junho, um plano de desenvolvimento econômico e sustentável e também inclusivo para o município. O programa reúne reflexões da evolução econômica e apresenta possibilidades para o futuro. Juiz de Fora é uma das principais cidades mineiras no aspecto econômico e na década de 1930 a posição era muito boa, nós correspondíamos a 70% do PIB do estado. Produção cafeeira, entre outras coisas, faziam a cidade se destacar, mas nós não nos mantivemos nessa situação, a gente caiu muito. Essa posição, ela retraiu muito, a gente quer recuperar, a prefeitura quer ser protagonista e chamar outros protagonistas para trabalhar junto. Uma das coisas importantes aqui é que o crédito é um impulsionador da economia, então eles estão ocupados disso aí também. Com isso, nós podemos gerar condições de trabalho, emprego e renda para a população. E, principalmente, a Margarida Salomão é uma pessoa muito competente, a nossa prefeita, e ela quer apostar na inovação. Foi isso que ficou mais ou menos do encontro. A ideia desse resumo, dentro do resumo do plano de desenvolvimento, a ideia central é o seguinte: cidades prosperam quando potencializam suas relações econômicas e culturais com redes regionais, nacionais, mas também internacionais. Encontrar um local específico especializando a nossa economia. Nós temos aqui muitos locais específicos, vamos dizer assim, para que a nossa economia possa florescer. A gente já vem de tempos. Juiz de Fora foi considerando a sua posição geográfica e PIB, ela tem um peso até desproporcional na economia regional. Nós poderíamos ser mais pujantes. Quais são os nossos legados? Primeiro, nós temos uma capacidade, uma competência tecnológica. Então, temos que aumentar, temos que fazer um adensamento tecnológico das atividades, um aproveitamento da proximidade e conexões com centros mais dinâmicos da economia nacional, produção de biomassa, geração de serviços ambientais, produção de alimentos e geração hídrica. Nós temos competência e capacidade para isso. Nós temos de identificar e promover as ações necessárias para o crescimento de Juiz de Fora dentro de um novo contexto mundial. Então, isso aí é o primeiro resumo aí das intenções, da ideia e da nossa competência. Qual o lastro que nós temos? Nós temos uma visão moderna de cidades sustentáveis e inteligentes, projetos econômicos que forneçam a articulação com atividades presentes nas regiões polarizadas por Juiz de Fora, projetos econômicos que valorizem cultura e tradições locais, nós temos isso, projetos estruturantes que melhorem a qualidade da infraestrutura urbana, projetos econômicos de alcance internacional, sobretudo em setores de biotecnologia e energia renováveis, articulação das ações aos propósitos da inclusão social e promoção de cidadania. Quais são os desafios? Juiz de Fora como polo de saúde. Nós temos um complexo econômico e industrial de saúde aqui. Juiz de Fora com apoio a energias renováveis. Reinserção competitiva de setores tradicionais. Por exemplo, o têxtil, confeccionista, meias, a produção de alimentos. Juiz de Fora internacional na economia criativa, tecnologia de informação, TI, né? Cultura, gastronomia, cerveja artesanal, somos um polo. Juiz de Fora, polo nacional em educação, nós temos instituições de ensino de décadas e pesquisa de ensino superior, muita pesquisa, escolas de ensino regular e de formação profissional, política dirigida ao turismo, promoção de eventos científicos que impactam outras atividades como comércio local e rede hoteleira, temos hotéis, e inclusive eles estavam antes da pandemia, eles viviam cheios, quer dizer, tinha muito movimento aqui. Juiz de Fora com um centro de relevo na produção de novos materiais para a construção civil e bioengenharia. Nós temos uma faculdade de engenharia aqui, que já existe aqui há décadas, consolidada. Construção civil e rede de fornecedores. Os empreendimentos imobiliários têm grande peso na economia local, isso é fato.
inclusive atualmente, mesmo durante a pandemia. Juiz de Fora, polo de desenvolvimento inclusivo e solidário, produção, prestação de serviços, crédito, comercialização, cultura e consumo, nós temos essa infraestrutura. Setores importantes a serem alavancados. Alimentício, tratando-se de agricultura familiar, nós temos aqui a assessoria da Embrapa. Gastronomia, polo gastronômico com raízes locais para atrair turistas. Eventos, a cidade de tradição universitária demanda as formaturas, feiras, congressos, outros eventos acadêmicos, que inclusive vinham acontecendo em Juiz de Fora. Indústria da saúde, medicina, farmacêutica, equipamentos médico-odontológicos, cosméticos, energia, fazendas solares e ou eólicas e ou biomassa, equipamentos, bioenergia, setor educacional, soluções para educação, EAD, escolas de idiomas, mídias digitais. Nós temos produtores de conteúdos, designers gráficos, desenvolvedores de marketplaces, empresas interessadas em vender de forma digital, empresas de produção gráfica e audiovisual, call centers, moda, teste, confeccionista, que eu já mencionei, reciclagem. Um novo marco de saneamento valoriza a reciclagem ou manejo de resíduos sólidos. A Universidade Federal participa disso e implementa. E resíduos testes também, que hoje em dia é uma preocupação. Conecta-se, Juiz de Fora, esse plano conecta-se à agenda de 2030, já definida pela municipalidade, e exige amplo engajamento de todos os atores, não só apenas alguns atores, não são apenas aqueles que estão querendo arrumar emprego, são empresas que já existem, são trabalhadores que já existem, pessoas que fazem trabalho artesanal, pequenas empresas de crédito, pequenas escolas. No horizonte, uma cidade moderna, conectada à sua região e ao mundo, que se torne um exemplo no desenvolvimento inclusivo e sustentável. Ou seja, é tudo o que nós queríamos. Bom, esse foi um resumo um tanto extenso que eu fiz aí. Eu acho que ele foi abrangente e as pessoas se perderão um pouco nisso aí. Bom, gente, então eu vou passar a palavra agora à Vanessa Bittar, para que ela possa, ela é minha companheira aqui no comando do programa, para ela dar os elementos iniciais que ela gostaria de deixar aí para a Juliana falar, e depois eu passo a palavra à Juliana. Vanessa, fica à vontade. Boa noite, José Roberto. Obrigada aqui pelo espaço, né? Participar desse banner Cidadania Sustentável é muito gratificante trazer cada prática aí que possa inspirar, né, as pessoas para uma mudança mais consciente das coisas. Boa noite, Juliana. A Juliana eu conheço, né, desde acho que mais de 10 anos. A gente teve contato através realmente desse tema da economia solidária. Nós trabalhamos juntos aí um tempinho e é muito interessante realmente trazer esses temas, né, que estão linkados às alternativas, né, de economia e que a gente pode ter noção de novas percepções de valores para as atividades de produção, né? E não somente aquela que é dada e ensinada para a gente, né? Só que com o tempo a gente começa a ter contato com diversas alternativas que muitas vezes são adequadas à nossa realidade, né? Naquele momento, naquele espaço. Então, eu acredito muito no link da sustentabilidade com o conhecimento dessas variadas formas de se fazer as coisas, né? E principalmente pensando aí, né, na questão da inclusão, de um espaço mais saudável para se viver, né, dessa questão do resgate, né, da importância das comunidades, do trabalho associado, né, das novas formas de compartilhamento das coisas, porque isso tudo vai levar a gente a regenerar mesmo, né, o espaço que a gente tem condição de criar. Porque eu costumo falar, né, tem gente que fala assim, nossa, mas aquele lugar é maravilhoso de viver. Mas não é o lugar, são as pessoas, né? Quem faz aquilo ser bom são as pessoas, né? Que refletem sobre aquele espaço, que colocam ações para rodar naquele local
e que faz ficar interessante, né? Então, eu acho que é bem essa função do ser humano, né? É, ter essa condição, essa capacidade de pensar e criar culturas cada vez mais conscientes, né? E que permaneça aí, que possa incluir o máximo de pessoas possíveis, porque, assim, você viver num espaço que não está com uma saúde legal é muito ruim, né? O que adianta só você estar bem? Eu penso assim, né? Que a gente tem que ver ao nosso entorno e para além dele. E é muito interessante isso tudo que você falou, né? Que a prefeitura está aí com uma leitura assim bem inovadora e contemporânea dessa questão da escutativa, de compartilhar plano, de ir ao público-alvo, saber o que de fato é necessário para esse público naquele local. Né? A gente tem visto aí nas redes sociais esse movimento, né? De não só de estar dentro de um departamento ou de uma estrutura burocrática, mas estar indo nos lugares, né? Então isso aí já é um bom começo. E eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre, né, essas novas visões para os próximos anos aí do governo da prefeita Margarida e sua equipe, né? E eu acredito que o compartilhamento desse plano é fundamental, porque não distancia as pessoas das ações, convoca as pessoas para fazerem as coisas também, né? Porque a prefeitura é uma articuladora, né? Ela vai fazer pontes, ela vai fazer conexões, mas quem de fato vai trazer o resultado e vai permanecer, vai implantar, é a sociedade civil, os empreendedores. Então, é responsabilidade de todo mundo, né? Ficar na cadeira do aqui não foi feito, isso aí prometeu, não fez, isso aí já está ultrapassado, né? Porque a gente precisa de mais pessoas ativas, e eu acredito que nesse sentido mesmo que a gente traz aí, né, para o público, pessoas que estão, né, na liderança de alguns pontos estratégicos para a nossa cidade, para dar uma noção de como que a gente pode se inserir e se incluir, né, para fazer parte dessa transformação que a gente precisa fazer, porque estamos num espaço rico, né, com uma visão que nós podemos ter vários polos de vários setores, né, uma cidade que muito abundante em recurso intelectual, material, bem localizada, né? E eu acredito que a clareza desse plano estratégico vai ajudar as pessoas a despertarem para algo que a cidade quer vir a ser, né? E é isso, Juliana. Eu super admiro o seu trabalho e estou aqui também para te ouvir e espero que você traga aí para a gente como que está sendo pensado essas ações assim para a realidade assim, de forma mais prática e concreta. Bacana. A Vanessa falou até de uma coisa interessante, falou que Juiz de Fora tem muitos valores, né? Eu pensei aqui nos artistas, né? Mas está incluído ali dentro da questão cultural e dentro da questão de eventos, né? E também de práticas, né? Não deixe de ser uma tarefa artesanal, por exemplo, você fazer pinturas, fazer esculturas, quer dizer, essas coisas estariam mais ou menos contempladas de qualquer forma. Bom, mas eu vou passar a palavra agora para a Juliana. Juliana, fica à vontade, comece onde você quiser, faça os tópicos que você achar mais importante, tá bom? A gente vai te agradecer. A palavra. Aí eu que agradeço o convite a você, José, a Vanessa, que já foi minha companheira de trabalho e já, né, já compartilhamos aí algumas experiências na economia solidária, num projeto, né, que eu gostaria de citar aqui, que é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu acho que ela, né, é a que começou, né, que deu esse pontapé inicial à organização dessas ações de economia solidária aqui na cidade, em Juiz de Fora, principalmente, né. Acho importante resgatar um pouco da história, porque muitas pessoas não conhecem, né, enfim, estão tendo contato com essa temática, né, a economia solidária pela primeira vez, ou já, né, souberam de um grupo ou outro que referenciam a economia solidária, mas não sabem exatamente, né, o que é, como se organiza, como é que surgiu em Juiz de Fora, né, como é que apareceu aqui. Então, em Juiz de Fora, a economia solidária começou a ganhar um destaque maior através das ações da incubadora, né. A incubadora aqui, ela foi a terceira do Brasil a se estruturar, a organizar, a começar a desenvolver trabalhos. Então, as incubadoras, elas começaram mesmo, né, na década de 90, então, num período semelhante a esse que nós vivenciamos agora, né, crise econômica, desemprego altíssimo, as pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande, né, então, a insegurança alimentar também, e aí campanha muito grande no Brasil, que é bem jovem. Talvez José se lembre que era o programa começou ali numa mobilização muito grande da sociedade civil, e envolveu o empresariado, vários setores, e começou-se ali a pensar também, né? Nós resolvemos um problema emergencial, que é a fome, né? Então, assim, vamos fazer campanhas, arrecadar alimentos, né, doar alimentos, mas e o depois, né? Resolvemos emergencialmente isso, mas continua o problema, né, do desemprego, né, se não for, né, a gente não agir na causa ali desse problema, nós vamos, né, vivenciar esse ciclo eternamente. Então, foi aí que, né, vários setores também da universidade, não só as universidades, né, a gente tem que falar que nesse momento no Brasil, lá na década de 90, a gente estava vivendo um momento de muita efervescência do associativismo, né, estava saindo né, considerável aí de ditadura, né, e as pessoas começaram a se reunir, a se organizar, então esse movimento associativista, não só, né, para a geração de renda, mas principalmente para movimento de bairro, movimentos diversos, está muito aquecido. Então, assim, a igreja, né, a igreja católica se envolveram em diversos projetos de geração de renda, sindicatos, organizações não governamentais e universidades através desse programa, né, das incubadoras. Então, a primeira incubadora foi no Rio de Janeiro e a terceira foi aqui, né? Deve ser pela proximidade. E aí se estruturou esse projeto para começar a acompanhar, né, os trabalhadores nesse processo de autogestão. Então, o que é isso? Os próprios trabalhadores começarem a tomar para si essa responsabilidade de conseguir gerar renda, mas de uma forma em que eles pudessem pensar não só, né, sobre a questão laboral, né, o produto ou o serviço necessariamente que eles produzem e tudo, mas principalmente na gestão, na organização, né, enfim, todos os aspectos relativos ao empreendimento. Então, as universidades vieram apoiar, auxiliar nisso, e isso acaba desdobrando também, mais à frente, nas primeiras políticas públicas que começaram a ser organizadas em favor desse movimento da economia solidária. Então, basicamente, na economia solidária se trata de iniciativas de trabalhadores e trabalhadoras que se organizam autogestionariamente, então, assim, eles se gerem, né, em associações, em cooperativas, em grupos, em redes, em cadeias de produção, de prestação de serviço, então, diversas áreas aí na economia para a geração de renda. Então, a gente não está falando de empreendimentos individuais, embora que sejam muito importantes, né, mas de iniciativas que são coletivas. Então, desculpa, né?
dentro do Ministério do Trabalho. Então, foi ali o pontapé inicial para que algumas ações se tornassem políticas públicas. E aí, né, que se começou a estruturar tanto as iniciativas, né, de políticas públicas para o fomento da economia solidária nas suas diversas áreas, como o José bem pontuou aqui, né, desde das finanças, do crédito, do consumo, da comercialização, né, passando aí pelas diversas áreas em que esses empreendimentos se organizam, né, esses coletivos. E aqui em Juiz de Fora, especificamente, né, nós começamos também lá nos anos 90, muito impulsionados aí pela cidade, algumas organizações sindicais também, por alguns setores da Igreja Católica, e os grupos, né, que mais se desenvolveram aqui foram os grupos de artesãos, grupos de criadores de material reciclável e de agricultores familiares. Então, de lá para cá, o movimento foi, né, ganhando expressividade. Então, hoje, o movimento de economia solidária está organizado em todos os estados do Brasil. E aí, como é que se dá a capilaridade dele, né? Nós temos um Fórum Brasileiro de Economia Solidária, os estados, cada um tem o seu fórum estadual. Então, aqui em Minas, nós temos o Fórum Mineiro de Economia Solidária. Na região, nós temos o Fórum Regional de Economia Popular Solidária da Zona da Mata Mineira e temos o Fórum Municipal. Então, a instância que se organiza e pauta essa discussão hoje no município é o Fórum Municipal de Economia Solidária. E, contando, né, voltando um pouquinho para a trajetória, foi ele que começou a movimentar, né, foram esses grupos, a união deles começou a organizar e a pautar as demandas para o poder público. No entanto, nós não, infelizmente, embora seja um movimento muito ativo, muito participativo, nós conseguimos, acho que pouca interlocução com outras gestões da prefeitura. Então, a prefeitura, infelizmente, não priorizou isso, né? E ele tem um crescimento hoje, às vezes, muitos grupos não se entendem como economia solidária, porque não tiveram contato com o tema, né? Não conseguiram, né, essa informação, mas nós sabemos hoje que tem muitos, né, grupos que se organizam de forma informal nos bairros, mas que não sabem que são da economia solidária. Por quê? Muitos deles se organizam por questões ativas de saúde, então, né, questões terapêuticas, mulheres que começam a se reunir ali para desenvolver peças artesanais, né, às vezes artes, ou para, né, se reúnem para desenvolver habilidades artísticas, culturais, e que começam a se apresentar em outros espaços. Então, vários deles se organizam sem saber muito, né, ao certo que eles já fazem isso, mas eles fazem. Então, era preciso mesmo esse aporte do poder público, né, em termos de políticas, de ações, para que esses grupos possam se reconhecer e que eles possam procurar também o apoio necessário para que eles se desenvolvam. Então, hoje, né, não dá para a gente pensar um desenvolvimento para a cidade que não passe, né, direta, né? Às vezes ela é uma renda complementar, não uma renda principal da família. Muitas das vezes, né, eles se reúnem, né, no primeiro momento, não só para a questão da geração de renda, mas principalmente para a questão social, né, de promover ali, ir laços, ao longo desse tipo, o que a gente, né, observa é que Juiz de Fora também já teve um movimento associativista nos bairros e tal, muito forte, né, e que veio decaindo ao longo do tempo. E isso tem um impacto direto também nas ações que acontecem nos territórios. Então, a gente precisa, né, lançar um olhar mais específico sobre isso e pensar como nós podemos auxiliar essas pessoas lá nos seus bairros, né? Como a gente pode auxiliar aquele grupo que se reúne na igreja para desenvolver peças artesanais, aquele grupo que se reúne, né, para produzir alguma coisa, aqueles que catam muitas vezes um material reciclável e vendem
para retornar esse dinheiro, às vezes, não para si, mas para ações assistenciais ali no bairro. Como é que a gente pode potencializar isso, né, e fazer com que isso gere recurso, que esse recurso circule no bairro e fortaleça a economia local, né, fortaleça aquelas pessoas, fortaleça a coesão social ali daquele bairro, né, e que isso possa, enfim, trazer uma outra perspectiva, né, para aquele local. Então, baseado nisso tudo, né, o movimento de economia solidária, dando alguns passos atrás, ele, né, tinha um espaço de reunião, sempre foi muito ativo, e a pandemia, né, acabou atingindo todos os setores de uma forma, né, bastante, alguns foram mais atingidos, outros não. Nós, particularmente, pensamos que nós não conseguiríamos migrar para o ambiente virtual em função um pouco, né, das limitações que o público da economia solidária encontra para acessar, né, mesmo a internet. A maior parte deles, né, nós temos grupos na economia solidária que são compostos por usuários da rede de saúde mental, por exemplo. E as pessoas usavam a internet, o celular antes? Sim, mas de uma forma bem residual, né? Para trocar mensagens, para ver uma coisa aqui e ali, mas não com essa frequência, né? E com esse objetivo de discutir pautas importantes, né? De articular ações e proposições de política pública e tudo isso não. Até porque, né, se para nós é bem, às vezes, cansativo ficar na tela, você imagina para pessoas que não têm esse hábito, né, ter que se habituar com isso. Mas, assim, surpreendentemente, as pessoas conseguiram se adaptar, não todas, né, mas uma parte significativa conseguiu, ali com a ajuda da família, enfim, com ainda alguma limitação ou outra, mas a maior parte conseguiu migrar. E o fórum começou a discutir, não, então o que a gente vai fazer a partir disso, né? Temos a pandemia, temos muitos dos nossos aqui também precisando de auxílio emergencial, que perderam sua fonte de renda, porque muitos deles usavam, né, os espaços de feira, por exemplo, para escoar sua produção. Então, essas feiras não puderam mais ser realizadas. Outros, né, que prestavam serviço também tiveram que ir para suas casas, então muitos contratos foram rompidos nesse meio tempo. Os catadores também, né, foram impedidos de realizar a atividade da catação, da triagem, tudo em função, né, da questão sanitária. Então, isso trouxe um impacto econômico, né, que a gente já estava sentindo, mas que se agravou. Aí nós começamos a pensar como é que a gente sai disso, né, quais as saídas que nós encontramos para isso, e essa discussão né, predominou no fórum, e foi isso que fez com que, né, o fórum pensasse, não, então temos um ano eleitoral agora, né, um período eleitoral pela frente, o que nós vamos fazer, né, para poder conseguir garantir, né, com que as políticas públicas possam fortalecer o movimento. Lembrando que o fórum, né, que é esse movimento que articula aí, que organiza, né, esses vários grupos, né, formais e informais de trabalhadores, né, iniciativas, associações, enfim, ele também procura, né, reunir essas entidades de apoio, que nós as organizações não governamentais, os sindicatos, as instituições de ensino e pesquisa, então todos aqueles que dão suporte para esses grupos, né, de uma forma ou de outra, e os gestores públicos também. Então, nós não tínhamos uma participação muito efetiva da Prefeitura de Juiz de Fora até então, mas tínhamos, por exemplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, que tem uma diretoria regional aqui, então ela acompanhava bastante. E hoje nós temos no Estado, né, uma lei estadual, ela é de 2004, mas ela foi regulamentada em 2008, e embora, né, as ações dela sejam bastante residuais, mas ela está ativa, e nós não tínhamos, né, no município nada. O movimento chegou a apresentar uma lei, uma proposta de lei de economia solidária aqui em 2008, apresentou na Câmara, mas voltou
a Câmara retornou com esse projeto, porque a lei previa a criação de um conselho e de um fundo, e isso é prerrogativa do Poder Executivo. Então, né, aí nesse meio tempo o movimento deu uma desarticulada, e em 2004 reorganizou isso, rediscutiu a lei e apresentou para a prefeitura. E de 2004 até agora, essa lei foi arquivada, né, passou pela Secretaria de Assistência Social, que arquivou. Depois o movimento se organizou, desarquivou, foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que arquivou. Voltou para a Secretaria de Assistência Social, que arquivou de novo. E foi essa luta até que, né, o momento meio que, o fórum meio que, né, falou, eu acho que não vamos ter muita possibilidade de conseguir dar andamento nisso agora, não. E aí, né, a partir de 2020, com a eleição, o fórum começou a pensar, então vamos, né, organizar nossas demandas todas aqui e vamos tentar discutir isso com os candidatos. Então, foi elaborada uma carta com as principais demandas, e aí foram organizadas agendas com os diversos candidatos para apresentar isso, e alguns candidatos receberam, mas principalmente a Margarida foi aqui, não só recebeu, não só discutiu, como também né, colocou as demandas na proposta de governo dela. Então, ela teve um olhar sobre isso, né? A Margarida já tem uma aproximação com a temática já há muitos anos. Ela era reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora quando o projeto da incubadora da Intercop foi implantado, então ela foi uma das responsáveis por isso. Também ela aportava recurso de emenda parlamentar para desenvolvimento de ações de economia solidária no município, através da universidade. Então, foi, né, um movimento um pouco que natural. Então, ela já tem essa visão, né, de um desenvolvimento que seja inclusivo, porque aí, José e Vanessa, nós estamos falando também de iniciativas, as iniciativas de economia solidária, elas estão muito, né, elas têm um público específico. Então, elas são desenvolvidas geralmente por trabalhadores que estão vivenciando, né, situações de trabalho precário, né, informais mesmo, e que muitas das vezes nunca sequer tinham um vínculo formal de trabalho. Então, são essas pessoas que começam a se reunir, né, e tentar desenvolver esse tipo de ação. Então, assim, qualquer, né, projeto ou proposta de desenvolvimento que não leve em consideração pessoas, ele vai ter alguma limitação em algum momento, né? Então, a ideia desse plano que foi desenvolvido não foi pela prefeitura, né? Foi o Inácio e a Fernanda, eles deixaram isso bastante claro no dia da apresentação do plano de desenvolvimento. Então, ele foi uma reunião, né, do que estava já proposto, né, no programa de governo da Margarida, e mais o que já se discutia, né, nos movimentos da cidade, seja pelo movimento empresarial, seja dos trabalhadores e tal, e reuniu, organizou isso num documento só. A partir de agora, né, vão começar outras rodadas para discutir esse plano, para que ele possa receber mais contribuições e que ele possa se adequar mais ainda à realidade né, da sociedade, das pessoas que querem um desenvolvimento, né, integrado, um desenvolvimento inclusivo, um desenvolvimento sustentável e que possa realmente tirar a Juiz de Fora desse local em que ele está. E aí, né, qual que é o entendimento? A gente já foi questionado em outros momentos, mas por que ter uma política pública específica para a economia solidária? É uma pergunta recorrente. E é exatamente pela fragilidade dessas experiências que elas precisam, né, receber realmente essas ações, esse olhar mais focado, né, do poder público de uma forma geral. Porque esses trabalhadores precisam com o que eles têm.
Então, eles não têm acesso a... Hoje, qual é a situação? Eles não têm acesso a crédito nenhum, não tem nenhuma instituição financeira que tenha um programa de crédito voltado para essas iniciativas, porque tem que ter, né, um juros diferenciado, porque, afinal de contas, são projetos não são projetos de curto prazo, né, são de médio e longo prazo para se desenvolverem e gerar algum retorno. Então, né, tem ali uma série de garantias que são solicitadas, que estão muito aquém do que esses trabalhadores podem entregar. Então, se não tem informação, a universidade ela vem, mas é um projeto só, né? Juiz de Fora é uma cidade de quase 600 mil habitantes, então né, precisa de ter um programa de formação que seja mais expressivo e que possa realmente atender às necessidades dos trabalhadores. Então, assistência técnica também, né? A universidade faz, mas também, né, precisa de muito mais do que isso. Então, assim, o consumo, como é que, né, o consumidor, como é que ele consegue identificar, né, como é que é o processo produtivo desse produto, por que adquirir esse produto, né, o que vem imbuído de valor nisso que eu estou comprando, né, qual a história que eu estou comprando além do produto em si, né, do serviço. Então, são várias, né, coisas que estão ali relacionadas e que o grande público desconhece profundamente, que nós precisamos deixar isso mais claro, mais objetivo e qualificar, né, essa compra, aproximar o consumidor do produtor, né, permitindo com que essa interação aconteça e que as pessoas possam conhecer e valorizar o que está sendo feito. José, você queria falar? Eu acabei... Não, eu ia falar sobre a questão do crédito, mas você já falou, se você quiser falar mais um pouquinho, que eu queria que você comentasse um pouquinho. Você falou da universidade, da ação da universidade, inclusive, vamos dizer assim, entre aspas, educando o consumidor e o produtor para que as duas coisas falem o mesmo idioma. Eu queria que você falasse um pouquinho, dentro desse projeto, da inclusão digital, porque outro dia, no terceiro encontro que nós fizemos, do qual você participou, com a Vanessa Bittar, lá do Estúdio Dialeto, teve uma pessoa que respondeu, se não me engano, foi até uma colocação minha. Ela respondeu que você vai nos vários nichos da cidade e tem pessoas que realmente elas não têm inclusão social, elas não sabem, por exemplo, o que é um Facebook, elas não sabem o que é um Instagram, elas não têm necessariamente, talvez conheçam mais o WhatsApp e tal, mas elas não conhecem redes sociais, elas não interagem. Então, isso aí dificulta muito a veiculação, por exemplo, desse programa, ou mesmo de um periódico de informativo da cidade, ou das próprias reuniões que a prefeitura está fazendo, porque isso aí fica circunscrito eu vou chamar de casta, mas a palavra é inadequada, mas assim, um conjunto de pessoas que têm um certo poder, né? Então, faz com que as ideias elas não permeiem. E muitas vezes, um fórum como esse, uma atividade como essa que a prefeitura está implementando, ela aparece, por exemplo, na mídia. Ela aparece, mas ela aparece assim, pontualmente, eventualmente. Ela não está ali sistematicamente, como outras informações passam pela rede. Então, eu acho que a inclusão digital é importante para o camarada lá da periferia, lá longe, um empresário, um artesão, alguém que tem um pequeno ou um grande negócio, ele tenha acesso a um programa que está sendo desenvolvido, do qual ele está incluído, que ele pode ser educado. Então, acho que a inclusão digital aí, ela é bastante importante. Queria que você falasse um pouquinho disso aí, para o nosso público entender que vai ter missões nessa área. Sim, com certeza. Eu acho que isso ficou até mais claro, né, agora com a pandemia, com esse isolamento, né, com a quarentena de todo mundo, o quanto é importante incluir digitalmente as pessoas, né? Então, nós estamos com um problema, né, social para resolver, que é a questão educacional. As crianças ficaram, né, principalmente as de escola pública, esse tempo sem poder acessar a escola, né, enfim, por causa da pandemia, mas, né, essa outra ponta que é possibilitar ela, né, ter acesso a esse conteúdo que é produzido nas mídias e tal, foi bastante prejudicado, né,
e para vários outros trabalhadores que realmente não conseguiram, não tem como ter esse acesso. Então, a prefeitura tem pensado, né, em ações desse tipo, na popularização, né, do acesso à internet. Isso é fundamental, porque eu creio que mesmo, né, com o retorno das atividades presenciais, nós ainda vamos viver, né, nesse período híbrido, e hoje, né, a internet, né, o uso das mídias e tudo, ela é um fato, a gente não consegue desconsiderar. E em termos específicos da economia solidária, o que eu não falei, né, eu acabei falando várias coisas, mas não falei exatamente de quais as ações que a gente pretende ter na prefeitura, o que a gente está planejando em termos de políticas para desenvolver para os empreendimentos, que passa por isso, né, porque é um problema já levantado, é um problema histórico que os nossos grupos, os nossos trabalhadores, eles têm muita dificuldade de acesso às mídias e às redes, então isso dificulta. A Vanessa, inclusive, trabalhou com isso num grupo nosso, quando a gente trabalhou no projeto da universidade, né? Então, era como monta uma página nas redes mais usuais, né? Facebook, Instagram, para divulgar os produtos, para vender, como é que a gente usa, né, as plataformas de venda digitais. Para você ter uma ideia, José, Vanessa já sabe, é muito difícil conseguir com que um grupo, né, tire uma foto com uma resolução mais ou menos boa para poder colocar, né, num site, no espaço de comercialização, porque eles vão usar o celular, mas é isso, né? O uso do celular também era muito limitado, essa coisa de passar mensagem, de ler uma coisa ou outra e tal, mas não para tirar foto, para fazer coisas mais específicas, né? Então, assim, esse problema não se resolveu, ele continua aí. Alguns grupos conseguiram fazer isso melhor, porque é isso que o trabalho em grupo ele proporciona, né? Quando você está num grupo, às vezes um consegue dominar isso melhor e consegue fazer esse processo com os outros, né? Então ele ensina os outros, ou ele vai, né, faz para o outro e tal. Você consegue achar ali no grupo quem, né, tem mais intimidade com isso e consiga, né, fazer. Outros grupos não têm essa pessoa. Essa pessoa teria que ser formada, né, teria que passar por um processo mesmo de aprendizagem e tal, para conseguir começar a fazer isso. Então, o que nós estamos pensando, né, em termos de política, na criação de um centro público de economia solidária, que é um espaço fixo, onde nós possamos reunir todos ali os grupos, né, todos os coletivos, associações, cooperativas, grupos informais e tudo, que esse espaço nós, né, possamos organizar essas ações de formação, né? Então tem previsto ali uma sala, né, de mídia com computadores e tal, para a gente poder realizar essa formação para as pessoas. Além disso, né, esse centro, a ideia que ele tenha, né, auditório, um ateliê escola, uma cozinha escola, espaço para formação, espaço, uma brinquedoteca para receber as crianças, porque nós temos, né, na economia solidária uma presença feminina muito grande, então nós precisamos pensar nessas mulheres, né? Então, elas vêm, elas têm filhos, onde deixar esses, né, crianças para que elas possam se dedicar a essas atividades de formação, de assistência e tal. Então, é preciso pensar nelas. Então, esse espaço seria um espaço mesmo multifuncional, onde nós pudéssemos ali reunir as diversas atividades e também as diversas pessoas, porque na economia solidária a gente tem uma prática que é bem bacana, que é isso, né? Eu sei uma coisa, eu me disponho a ensinar as outras pessoas sobre essa técnica que eu domino, então, e assim sucessivamente, mas é claro que a gente pensa assim, em ter um programa de formação específico também, né? Organizado, para que esses grupos consigam superar alguns entraves, né, principalmente na área da gestão, na área da financeira, que é o problema, acho que de todo empreendedor, né? Não é só da economia solidária. São coisas que são gerais.
E ali, né, também, a economia solidária, ela tem uma dinâmica que é um pouco subjetiva, sabe, José, que é a dinâmica da afetividade. Então, muitos desses grupos começam a se reunir ali, desenvolvem relações afetivas. Então, são pessoas que já vêm com com alguns problemas também da ordem emocional e tal, que estão muito, né, apartadas, às vezes, do convívio, e que ali elas têm a oportunidade de estarem juntas, né, de criar esses laços afetivos, de fortalecer alguns processos de conhecimento, né, de identidade, enfim. Então, isso também é um componente bastante importante para nós, e por isso que um espaço, né, que organize isso tudo é importante nesse momento. Então, assim, além, né, do centro público, também a criação de um ponto fixo de comercialização. Mas, Juliana, o que é isso? É um espaço, então, com uma loja colaborativa mesmo, em que eles possam vivenciar ali na prática, né, essa relação, né, as relações comerciais. Então, tanto atendimento ao cliente, né, como posicionar o produto, e ali também, né, vão tirar foto do produto como é que a gente coloca, então trabalhar todas as várias questões da comercialização do consumo no espaço que permita isso, e que seja também um espaço que inclua o consumidor, né, então, dessa interação, né, entre consumidor, produtor, entre sociedade e tudo, vão se, né, criando possibilidades formativas e de troca, né, muito grande. Bom, falando especificamente aí, né, dos territórios, nós pensamos também né, que o projeto não pode ficar só centrado, né, nessa região central da universidade, desculpa, da cidade, que é onde tudo acaba acontecendo mesmo, né? Então, a gente precisa visibilizar o que está acontecendo nos bairros, né? Tirar um pouco essa centralidade, né, da região sudeste de Juiz de Fora, para, né, desenvolver ações nos bairros e tudo. E a nossa ideia né, conseguir mapear essas iniciativas dos bairros. Aí a gente está falando mesmo as regiões periféricas, né? Quem são os criativos desses bairros, quem são solidários do bairro, quem né, promove cultura. Então, ali, às vezes, tem um grupo cultural, né, que uma congada, um grupo, né, de mulheres que dança e tal, e a gente não conhece, né? A gente não sabe quem é e tudo, e eles precisam ficar visíveis. E a partir disso, nós começamos a desenvolver ações ali para que eles possam, tanto aí o que nós pretendemos, né? Realizar feiras nesses bairros e tal, nos bairros que tiverem mais iniciativas também, né? E essas feiras serem grandes espaços, não só de comercialização, mas de cultura, né? De troca. Então, para a gente trabalhar também temáticas específicas, como a segurança alimentar, a agroecologia, né, a cultura, enfim, o gênero e outras temáticas. E aí a gente pensa em fazer uma ação que seja também muito ligada com o turismo e com a Funalfa, né? Então, promover eventos e espaços e não só, né, feiras e eventos, mas feiras de rotina, né, feiras que possam ser realizadas com frequência, para que o próprio bairro possa consumir ali. Também temos aí a proposta de trabalhar, né, na área de finanças, com as finanças solidárias, com a promoção de moedas sociais. Então, nós temos experiências no Brasil muito interessantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, do Banco Palmas, né, que é uma iniciativa super, né, conhecida no Brasil. Então, começou num bairro periférico também, do Sergipe, eu acho. Eu posso estar falando uma bobagem, vou olhar, né, se é o Sergipe, no Ceará. E eles começaram, né, um bairro super vulnerabilizado, com várias... na verdade, eu acho que ali era um bairro, uma ocupação e tudo, né, com uma estrutura física muito precária. E aí eles começaram, né, a desenvolver ali uma moeda social para que as pessoas pudessem comprar no próprio bairro, né, e ir fortalecendo o comércio local. E isso foi gerando, né, a necessidade de criação de associações e tudo que pudessem produzir algumas coisas que eles não encontravam no bairro.
e isso foi virando um grande movimento que deu início aí ao banco comunitário, né, e a finanças solidárias, então processos com sistemas de garantia, né, mútuo para a tomada de pequenos empréstimos. Então, isso foi movimentando o bairro de uma tal forma que essa uma experiência virou referência não só no Brasil, né, mas virou uma experiência com referência internacional. Então, eu acho que, né, eu acredito que trabalhar essa questão das moedas sociais, das finanças solidárias, dos bancos comunitários, também em alguns territórios, é fundamental para a gente, né, desenvolver a economia local e fortalecer a renda ali, naquele espaço. E também valorizar o que é produzido ali, né? Então, as pessoas se reconhecerem, se reconhecerem ali, reconhecerem o produto. Então, isso, né, vai desdobrando em diversos outros processos e também trabalha essa questão ambiental, né, da sustentabilidade, que é super importante para a gente manter aquele território, né, conseguindo produzir, consumir né, e movimentando ali a cultura, as dinâmicas sociais, de forma que eles possam, né, se fortalecer mutuamente. Ô, Juliana. Vanessa, você queria falar uma coisa? Eu acho que a Vanessa... Mas eu coloco. Eu só queria falar duas coisinhas. Quando você falou de centros que já existem, por exemplo, eu tenho um rapaz que já fez, inclusive, programa comigo aqui, de uma escola de samba União das Cores, e ele sempre faz atividades lá, às vezes são atividades educativas, às vezes são coisas artesanais, às vezes são feijoadas solidárias para poder recuperar o teto da quadra, ou para ajudar a comunidade de alguma coisa, roupa, eles participaram daquele negócio da Juiz de Fora Cidadã, onde tinha distribuição de alimentos e doações e tal. Então, quer dizer, esse seria um dos centros, né? As escolas de samba, historicamente, elas sempre foram agremiações de pessoas que necessitavam de estar em conjunto, né, que desenvolviam uma cultura, que queriam ter a palavra e queriam ter voz, e elas se ajudavam mutuamente. Então, essa daí é uma ideia que, de repente, nosso público pode entender. E outras associações que existem. O negócio de finança solidária, que eu tento entender um pouco, esse banco de palmas eu não conheço. O que eu conheço é o banco de horas. Eu até fiz uma matéria no Vai Ali, pesquisando sobre isso. Eu fiz uma matéria no meu blog lá, que a troca de horas, mas é uma coisa, parece que um pouco diferente isso aí, porque você falou de moeda social. A moeda lá era o seguinte: 1 hora de um cabeleireiro varia 1 hora de uma pessoa que toma conta de um idoso, de uma criança, que valia também 1 hora da consulta médica e tal. Então, nessa solidariedade dessa comunidade, o valor de 1 hora era igual. Então, tinha um banco de horas. Então, o camarada tinha um crédito lá de 5 horas. Então, ele podia usar com uma consulta médica, um corte de cabelo, alguém que ajudasse ele em alguma coisa. Mas parece que não é exatamente isso a ideia da moeda social, né? Mas é interessante. A questão da inclusão digital, que eu também queria deixar falada aqui, é o seguinte: o pessoal precisa de entender um pouco como é que se caminha dentro das redes e como é que se manipula. Mas o pessoal precisa também do periférico, né? Ele precisa do computador, né? E parece que o Inácio ou algum deles lá mencionou que existiriam locais em que as pessoas teriam acesso a essas redes com os computadores ou até um crédito para eles tentarem caminhar. Porque, por exemplo, você vê o processo de venda hoje, o processo de contato hoje, né? Eu me contactei com você pelo WhatsApp, né? Nós participamos de um programa juntos, a gente nem se conhecia, eu fiz um acesso a você me respondeu pelo WhatsApp e através da Vanessa nós conversamos, nós estamos aqui, nós não nos conhecemos, é isso, nós nunca trocamos informações pessoais, né? Quer dizer, se a gente não tivesse um periférico bom, né, o que seria? O meu celular, o seu celular, a rede que eu pude pagar, essa rede aqui, o Zoom e tal. Quer dizer, se essas pessoas começarem a articular com esses objetos nas mãos, eu acho que a coisa fica mais rápida. Vai começar naturalmente com centros, com locais em que as pessoas vão se deslocar e vão lá ter aula, mas também vão ter acesso à internet,
É como seriam as lan houses antigamente. Aí. As lan houses começaram assim, o cara não tinha acesso ao computador, ele ia fazer um trabalho na lan house. Mas a dinâmica é mais rápida. Hoje você tem que estar com o celular na mão. É isso? Então, houve um programa aí, uns tempos atrás, eu até já citei isso aqui em outros programas, em que alguns empresários começaram a partir para a periferia para prover esse pessoal dos computadores e dos celulares, porque eles ganhariam visibilidade. Então, eles chamaram isso de investimento. Tá? Então, eu só queria deixar essa coisinha aí. Agora eu vou passar a palavra para a Vanessa, senão eu ocupo muito espaço. Diz aí, Vanessa. Então, eu estava ouvindo aí a Juliana falar, né, das ações, dessa preocupação, né, com a inclusão digital. Realmente, assim, eu acredito que é um problema ainda de muitos, não só essa questão assim, da inclusão digital, mas a alfabetização digital, Também. né? Porque muitas vezes a pessoa se acha incluída digitalmente, mas ela é muito limitada só às redes principais, Facebook, WhatsApp, né? E fora ainda que nós vivemos um período de muita fake news, né? Muitas pessoas assim gerando conteúdos, muitas vezes não tão especializadas no assunto, e aí aquelas pessoas menos esclarecidas e informadas acabam caindo em algumas coisas. Então a gente tem vários perigos aí também, né? Não sendo pessimista, porque eu acho que a tecnologia ajuda muito e quem sabe usar consegue fazer transformações maravilhosas aonde a pessoa está, entendeu? Mas tem que ter essa alfabetização, né? Para além das redes digitais, mas num conceito mais de, talvez até político de uso, né? E de civilidade, assim, de que se conectar a outras comunidades que pensam sobre o assunto, por exemplo, de economia criativa, solidária, né? Existem várias iniciativas, não só dentro da cidade, mas fora, internacional. E como é que eu vou me conectar a isso e trazer coisas para dentro da cidade acontecer, né? É bem assim nesse sentido de alfabetizar, no sentido de você encontrar aonde estão esses grupos, porque são específicos, são especiais, né? E principalmente o trabalho local, eu penso que a primeira coisa, assim, talvez que seja muito importante é todos se conhecerem dentro da própria cidade. E assim projetar isso em outros lugares fora da cidade, mas esse conhecimento, esse mapeamento que você falou, né, não só do miolo que a gente conhece, mas das periferias, e com certeza nelas acontecem muitas coisas muito ricas, porque dada às vezes precariedade, né, do local ainda de várias coisas, as pessoas têm que ser criativas, têm que desembolar de várias formas, têm que criar formas de viver. E aí nessas periferias existem muitas coisas que podem ser potencializadas e reproduzidas, né, de forma muito melhorada e até crescer e virar referência para outros lugares, né? Então, mais do que pensar em estar na rede ali de forma global, é primeiramente preparar o terreno local, né? Quem são, fazer a comunidade também entender essa cultura da economia solidária é muito importante e valorizar e comprar desse produtor, né? Vejo aí que vocês estão bem concentrados também na agricultura familiar, que é algo assim, extremamente importante, ainda mais para esse momento que a gente vive aí várias crises, né, e principalmente essa da segurança alimentar e tal, e o quanto que esse produtor não pode se beneficiar assim da própria demanda local, se ele for reconhecido, né? Se ele for identificado. Porque muitas vezes a gente morre na comunicação.
esse é o grande gargalo, né? Todo mundo fala assim, quem não comunica se estrumbica, né? E é exatamente isso. E aí, uma cidade fortalecida, eu acredito que parte dessa identificação, desse mapeamento local mesmo, das potencialidades, do que pode ser feito e inserir essas pessoas de forma muito consciente na rede. Porque a grande ilusão que a gente tem é que agora a gente está para o mundo, né? E muitas vezes, para você aparecer para o mundo, você tem que injetar muito dinheiro na rede. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Né? E aí está o outro lado da moeda. Né? Será que é importante você se alimentar assim num espaço que é do outro, ou você criar o próprio espaço dentro do universo digital? Né? Existem várias coisas aí que tem que ser pensadas, porque assim, é uma coisa que realmente a gente tem que tomar como um desafio, que hoje você não está em Juiz de Fora, você está no lugar que você quiser. Mas existe esse problema, né? Mas você pode estar onde você quiser, se você souber onde você quer estar. Né? Ô, Vanessa, de que forma você quer estar. você está Então, falando uma isso coisa, que é o grande... Oi? tá falando uma coisa muito interessante aí. A exclusão digital ela não vem só de você não ter o computador ou de você não dominar a linguagem, não. Ela vem também de uma estrutura de poder. Porque, por exemplo, você falou assim, nós estamos aqui falando com o mundo, mas o canal que nós usamos para falar do mundo pertence a um poder que é um poder sobre o mundo. Né? Você não fala o que você bem entender. Outro dia, o nosso programa aqui foi, eu tentei impulsioná-lo no YouTube. Aí o robô lá achou lá meia dúzia de palavras lá que ele achou inadequada. Aí o senhor refaz o seu programa. Eu falei, não vou refazer porcaria nenhuma. Você assiste o programa, que foi um robô que assistiu, você assiste o programa e vê se tem alguma coisa inadequada. Aí 2 dias depois a moça me ligou e falei, realmente não vi nada de anormal aqui não. Tal. E o programa começou a ser impulsionado. Bom, eu deixei para lá. Já fizeram isso também comigo no Facebook. Então, é um robô que está fazendo. Tem certas coisas que você não pode falar, mas a grande mídia dentro da internet pode falar. Agora, como é que é a transformação disso aí, voltando para a questão da economia solidária e da inclusão? É quando você faz números e educa mais pessoas. Porque se você faz número, ponto, aí você já ganhou poder, não é isso? Você não vê o poder das fake news aí que elege um e joga o outro no ostracismo, né? Que faz uma pessoa ser presa, e a gente conhece essas políticas aí. Quem tem o controle disso aí? Né? O controle do WhatsApp, que elegeu muita gente esse último pleito, que deselegeu muita gente também nos outros pleitos. Quer dizer, nós temos que passar a dominar também, fazer uma inclusão dessas pessoas com relação a como que elas vão fazer essa inserção na mídia e fazerem em bloco, porque aí você ganha poder. Você falou uma coisa muito importante aí, Vanessa. Desculpa te cortar, só queria fazer essa colocação. Com certeza, porque é uma coisa que eu venho assim pensando sobre isso, né? Ao mesmo tempo que é uma facilidade, é um grande desafio, porque tem aí essa questão, né, do excluído, que às vezes não tem nem o próprio equipamento, né? Que dirá a condição de avaliar se está lendo uma verdade ou uma mentira, né? Então, isso é extremamente, assim, é uma faca, assim, de 2 gumes, né? Para bem e para mal. Para bem ou para o mal. A gente sempre vai viver esse dilema de várias coisas, né? Não podemos ser pessimistas e nem otimistas ao extremo, porque sempre tem um meio caminho das coisas. E ter muita consciência sobre isso, né? Muitas vezes, o investimento maior é realmente nesse mapeamento e dar uma substância ao local, né? E fazer isso ser conhecido no local. E a partir daí se conectar às redes específicas disso, né? E aí sim se projetar dentro dessas próprias redes que já compreendem o movimento, né? E fazer coisa junto com elas. Porque
é uma coisa tão específica, né, e tão alternativa, como a maioria das coisas que surgem a partir, né, do conceito de sustentabilidade, né, que não tem força se está isolado, né? Não consegue ter capacidade de levantar uma coisa, porque são coisas alternativas a um sistema que já funciona há muitos anos, né? Que a gente não vai sair dele para viver qualquer outra coisa, né? Porque é ele que rege nossa vida. Então a gente tem que aprender a saber contornar essas coisas e viver o que a gente quer, sabendo que a gente vai ter que ponderar muitas vezes com uma realidade que existe, está posta, né? A gente Tem não tem. razão, Vanessa. Você fala sempre de uma coisa que eu sempre lembro de você quando se fala de conectividade, né? Esse é um tema que você sempre, né, traz e exalta, e é importantíssimo estar conectado, né? Mas assim, que nesse momento inicial, desculpa te interromper, José, já vou passar a fala para você, mas eu penso que nesse momento, a Vanessa falou uma coisa que eu acho que é fundamental, que essa conectividade a gente tem que promover no território, né? Então, para a Isso. gente ter condição de acessar nessas redes mais amplas e tal, com um entendimento um pouco mais crítico do que elas representam, porque tudo passa por informação, né? Então, se você tem a informação, você vai conseguir usar esse instrumento, né, de uma forma que possa ser mais adequada à necessidade, né, à sua demanda e tudo, e consegue filtrar um pouco melhor o que acontece, né? Agora, quando você cai um pouco de paraquedas ali, né, nossa, eu preciso estar conectado, eu preciso usar a internet, eu preciso usar até as redes mais básicas, assim, né, mais populares, vamos dizer assim, você fica muito refém, né? Porque, primeiro, que você não consegue distinguir uma coisa da outra, né? É muito relatado com os trabalhadores na economia solidária. Nossa senhora, mas aquele grupo chega a 1 milhão de informação, não consigo ver aquilo, chega um monte, eu não consigo, mal conseguiu ler uma, já chegou outra, né? E fica tudo muito confuso, um bardeio muito grande, né? Então, assim, se a gente for, né, colocar as pessoas já, né, de paraquedas nisso, a gente corre um grande risco delas serem cooptadas, né, por essas fake news, por essas informações rasas, né, por essas informações mesmo mentirosas e tudo. Então, hoje, eu penso que o mais importante é a gente conseguir promover essa conexão nesse território, né? Então, como é que a gente pode integrar né, todas as pessoas da economia criativa que a gente conhece mais, por exemplo, né, o pessoal que produz a cerveja artesanal, né, que é um ativo da cidade e tal. Como é que a gente consegue conectar, né, conectá-los com o pessoal que está lá na Zona Norte, né? O que do processo produtivo da cerveja, né, a gente pode conseguir aproveitar para desenvolver uma outra iniciativa que seja num outro bairro, né, em outro local. Então, eu acho que a gente precisa conhecer melhor o que acontece mesmo dentro de Juiz de Fora, para a gente conseguir também formar essas redes e tal, que possam realmente se fortalecer mutuamente, e aí eu acho que isso tem condições de ir para fora, né? Aparecer de uma forma mais bem organizada, mais bem estruturada, né? Para fora de Juiz de Fora, para fora do nosso espaço territorial, que é mais fechado, né? Mas eu acho que talvez a gente também tenha se perdido um pouco nisso, né? Vanessa também me lembro que ela falou, conceito de inovação, né? A gente também fica muito pensando, nossa, inovação é uma coisa que eu tenho que fazer completamente nova, diferente. Eu não consigo fazer isso e tal. Então, assim, quando a gente pensa em inovação como um processo, né, um produto, alguma coisa que você desenvolve que é nova para você, né? Não é necessariamente nova no mundo. Se identificar um pouco mais com esses conceitos, se identificar um pouco mais com o território,
vou falar uma coisa como Juiz de nascida e criada. Eu conheço bem Juiz de Fora, eu, né, do nosso conheço, sou também uma pessoa nascida e criada nessa região sudeste aqui, e conheço pouco, né, os nossos bairros. Aí, às vezes eu paro num ponto de ônibus e fico falando, gente, esse bairro, nunca ouvi falar, onde será que fica, necessariamente. Então, assim, nós próprios, aí, falando a partir de, né, conhecemos muito pouco, né, a cidade, os bairros, né, o que cada bairro faz, tem e tudo. Então, a gente precisa trabalhar nisso, né? É uma questão que eu acho que é um pouco urgente. Nós conhecemos melhor o nosso território, as nossas potencialidades e atuar, né, sobre isso de forma que a gente traga esses que estão invisibilizados para, né, para projeção, para a luz, para, né, os holofotes, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, às vezes também é só uma questão da gente mesmo colocar em evidência, né? Que as coisas já vão acontecendo e tudo. Ó, você vê, participar do evento da Vanessa, já te conheci. Nós não nos conhecemos já é uma pessoalmente, rede, mas né? nos conhecemos virtualmente. Já começamos a articular uma rede. Então, às vezes, é só, né, uma questão de colocar, né, aquele criativo, aquele solidário, aquele, né, em destaque, para ele poder começar a estabelecer uma série de conexões que vão começar a fortalecer, né, a própria prefeitura poder publicar um inventário digital, né, das coisas que são mapeadas em tempo real e atualizar esses dados, né, já ajuda as pessoas que querem criar projetos ou querem investir em alguma coisa a ver o que tem na cidade. Através de uma fonte oficial, que é muito importante. Eu acho que mais do que essa preocupação de todos estarem assim na rede, estarem conscientes de como utilizar a rede em prol da cidade. Eu acho que a iniciativa da prefeitura, ela antes de tudo vai ser de mapeamento, né? Ela vai gerir grupos, que esses grupos, com certeza, eles vão ser de naturezas diferentes, né? Porque a gente está pensando muito naqueles grupos assim mais necessitados, de bairros que a gente nem conhece, como você falou, como a Vanessa falou, que a gente nem conhece. Mas existem grupos de empresários também que, de repente, poderiam estar associados ali, inclusive abrindo oportunidades de trabalho, não trabalho empregados, mas de uma relação de microempresas com microempreendedores, né? Por exemplo, você presta um serviço não tem esse pessoal aí que faz uns grupos que um presta serviço ao outro e faz uma espécie de uma troca, esqueci o nome agora, eu até participo de um aí. Então, às vezes eu faço serviço para ele faz serviço para mim, não tem troca financeira. Ali poderia ter troca financeira, né, de meia dúzia de pessoas que prestam serviço num determinado bairro, que é contíguo ao outro, e de repente tem um grupo de empresários ali que precisa desse serviço, e já se faz uma conexão. Então, eu acho que esse papel aí da prefeitura é central. E o papel aí, ao que tudo indica, ele começa como sendo de pesquisa, de aglutinação desse pessoal, de informação, de educação propriamente dita, né? De pescagem das grandes ideias, como você falou, assim, por exemplo, alguém tem a capacidade de confecção, porque trabalhou, por exemplo, há algum tempo atrás, dentro de uma fábrica de meias, por exemplo. Ele vai inovar como? Ele vai continuar fazendo o processo de meia do mesmo jeito, mas ele vai inovar a partir do momento que ele adaptar uma máquina, ou que ele levar um serviço para casa, ou que ele entrar numa rede. Quer dizer, a inovação não é necessariamente o produto, mas a forma de conexão pode ser uma inovação, né? Então, eu estou gostando aqui da nossa conversa, mas eu acho que a gente vai ter que ter outros encontros à medida que essa coisa for evoluindo. A gente vai vindo para cá e falando, e vamos tentar que muitas pessoas ouçam isso aí. Eu próprio aqui, ouvindo vocês, você, Vanessa, que já entende um pouco mais, e a Juliana, eu fico cheio de dúvidas, entendeu?
Se eu fizesse as perguntas que me passaram pela cabeça, que nós vamos ficar aqui até meia-noite, porque me surgiram aqui uma série de dúvidas. Por exemplo, quando você falou de moeda social, eu queria entender, mas se você explicar agora vai ficar muito longo, né? Mas eu acho que o nosso público, de repente, quer saber. Essa questão de você conhecer a nossa cidade. Eu entendo isso, mas como que você se comunica? Né? Eu acho que seria uma outra forma também interessante das pessoas saber como que você vai comunicar que o poder público está fazendo essa coisa. Como é que você vai chegar nesse povo, principalmente se eles são os não incluídos. Eles não estão na economia formal, eles estão longe, como é que você vai atingi-los? São várias dúvidas que eu fiquei aqui, mas que eu vou deixar, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, mas eu vou deixar para um próximo programa, porque senão o nosso programa vai ficar muito extenso e acaba que ninguém vai assistir. Então, eu estou caminhando para o final do programa, eu vou pedir para a Juliana falar as partes finais dela, fazer as considerações que ela quiser fazer, pontuando aí um fechamento, passa a palavra à Vanessa e a gente fecha, tá bom? Diz aí, Juliana. Então, tá bom. Bom, é só, né, eu queria ressaltar que né, conseguir finalmente políticas públicas, ações voltadas para os grupos da economia solidária na cidade é uma conquista enorme, tanto para o movimento que já está organizado, né, quanto para a própria cidade. Então, eu acho que eu não mencionei, né, mas nós temos uma interface muito grande com outras políticas, que é a de segurança alimentar e agroecologia, por exemplo. Temos grupos de produção de alimentos agroecológicos e orgânicos, então é importante pontuar isso, que tem, né, essa preocupação de fundo, que é com o meio ambiente e é com a saúde das pessoas e do meio ambiente também, né, porque aí produzir um alimento saudável, um alimento local, que possa ser consumido por nossa população e que possa também ser distribuído para os nossos, né, para as nossas crianças na alimentação escolar. Então, né, existe um projeto específico para trabalho nessa área, que a Vanessa comentou, né, mas eu acho que é importante deixar claro. Então, é lógico que para isso a gente vai precisar fazer, né, todo um processo aí de conseguir atender o mercado interno e o mercado institucional. Então, tem muito trabalho pela frente para a gente conseguir realmente transformar a Juiz de Fora num polo produtor de alimentos orgânicos e agroecológicos, conforme, né, foi instituído em lei, aí na lei estadual, que é transformar a Zona da Mata num polo produtor de alimentos agroecológicos e orgânicos. Então, nós fazemos parte desse contexto e queremos, né, dar nossa parcela de contribuição para isso. Então, nós temos, né, os catadores de material reciclável, que também, né, estão nessa parte dos resíduos, entenderam que os resíduos, né, eles são mais do que os resíduos que são produzidos nas casas e tudo. Nós temos aí uma produção de resíduos da indústria, resíduos outros, né, que são deixados de lado, que são os resíduos úmidos, que podem se transformar numa compostagem orgânica para esses, né, agricultores, para esses produtores agroecológicos. Então, a ideia é que nós pensemos, né, na organização dessas cadeias para que a gente possa, né, fortalecer mutuamente uma iniciativa e outra. Então, é importante fazer isso. Nós temos, né, os nossos artesãos, que nós não podemos deixar de falar deles de jeito nenhum, que são a força motriz da economia solidária, são os que, né, levam mais à frente essa discussão, são os mais aguerridos, mais participativos, são as pessoas que produzem, né, além do artesanato, das peças. Muitos deles, né, são agentes culturais importantíssimos, porque desenvolvem, né, geralmente artista é múltiplo, né, gente? Ele desenvolve uma peça, ele canta, ele dança, então, assim, nós temos pessoas aí que têm talentos variados, e a proposta é que a gente possa reunir, né, isso tudo, e um fortalecer o outro. Acho que é importante mencionar o empresariado nisso, né, porque eles têm um papel fundamental para o fortalecimento disso, e é um fortalecimento que, né, se retroalimenta. Então, com certeza, eles, né, conseguem também ter o retorno disso nos seus processos produtivos e no desenvolvimento da cidade. Então,
Nós temos ação para isso, né? Ação para a área da cultura. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer essa discussão com a economia criativa. Então, gostaria de poder trocar mais ideia com a Vanessa sobre isso, que é uma área que particularmente não é da minha dominância, mas que eu tenho uma profunda admiração. Acho que a gente precisa quebrar essas barreiras que existem, né? As pessoas desconhecem a economia criativa, desconhecem também a economia solidária e muitas vezes acham que elas não se articulam, não conversam, não convergem, né? Então, a gente precisa fazer essa convergência até mesmo para as pessoas poderem, né, se reconhecer e começar também a fortalecer essas redes, essas cadeias. Com certeza. E eu gostaria também de dizer aqui para o público, para vocês, que a construção e elaboração dessa política ela é coletiva, desse coletivo, então toda contribuição vai ser para a gente construir proposta de governo de ser para todos e de ser realmente inclusivo e de colocar numa outra perspectiva de desenvolvimento. Eu vou passar Vou deixar a a Vanessa falar agora, senão eu engato, né? Você é bem articulada, né? Pessoa bem articulada, sua fala é muito boa. Vanessa, eu vou pedir para você fazer a sua finalização aí, que ato contínuo eu faço, mas depois eu ia falar uma coisa, mas fala você primeiro, faz a sua colocação e finalizando. Somente quero agradecer você, Juliana, pelos conhecimentos, né, que você trouxe aí para o nosso público e para nós aqui também. E é exatamente esse o caminho, né? É fazer a convergência das coisas. São tantos polos, tantas economias, tantas coisas que a gente às vezes se perde, né? Nossa, mas como é que é? Por que tem tanta economia tão diversificada, né? São vários modos de ver. Eu até atualmente eu estou fazendo uma capacitação sobre economia da comunhão, né? Que muita gente às vezes tem muita dúvida sobre a diferença, né, da solidária para a economia de comunhão e outras mais, né? E às vezes aí você encontra cada grupo assim dentro dessas perspectivas alternativas, né, de desenvolvimento, mas cada grupo tão especial, assim, pessoas com uma cabeça assim voltada para melhorar mesmo o espaço onde elas estão, sabe? Serem realmente uma liderança positiva, de transformação real mesmo. E aí você vê, nossa, quando você encontra, quando você está dentro desses grupos, parece que a energia ela se recarrega, porque é muito difícil você consolidar ou você colocar para frente uma coisa que é tão alternativa, né? Há uma coisa que assim está muito enraizada assim na nossa cabeça desse sistema que já é extremamente antigo e que é difícil 100% sair, né? Mas que você vê que já existem novos ares assim, sabe? De aproximação assim das pessoas para se pensar alternativas, se pensar melhores modos de viver em sociedade, né? De ter essa percepção de que se a gente olhar para o outro, né, com uma certa igualdade, o ambiente fica melhor, né? As relações profissionais e outras, elas se afloram mais, as pessoas ficam menos armadas, né, no sentido, eu tenho um projeto, uma ideia que é só minha, não, isso já caiu por terra, né? Uma ideia é só uma ideia. Agora, você fazer a ideia é outra coisa, e aí você vê que sozinho você não faz, né? Então, a gente tem que ter confiança, né? Até que ponto eu posso ter confiança, porque senão a ideia ela morre com a gente, né? Então, a gente tem que ter essa coragem para as coisas e encontrar esses grupos aí é muito importante. Então, fazer um trabalho local, né,
já é um grande avanço e acredito que uma grande contribuição para as metas regionais, né, nacionais. É a gente se conhecer, é a gente saber indicar, saber colocar, nossa, porque às vezes você vê tantos projetos com ideias muito semelhantes, assim, e às vezes se juntasse dois, daria um muito, muito interessante, né? Porque os dois poderiam se complementar. Então, assim, as iniciativas que eu, Vanessa, né, às vezes crio aí, é justamente no sentido de promover conexão, né? Mesmo que de um tempo muito curto, de um evento muito pequenininho, mas que ele tem o objetivo de promover o conhecimento do espaço onde a gente está, né? Então, Juliana, eu estou super aberta aí para a gente trocar ideia e trazer esse assunto em conjunto, né? Para um fortalecer o outro, que é o caminho. Eu acho que hoje em dia a rede é o caminho. É um caminho muito frutífero e rico. E quero agradecer, José Roberto, por essa oportunidade também desse espaço que nós estamos tendo para convergir aí as ideias. Gente, olha só, a fala de vocês, tanto da Vanessa, que já trabalha com isso há muito tempo, quanto da Juliana, eu vejo que vocês são tão jovens, né, e tão cheios de ideias e tão cheios de idealismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a economia solidária, ela é a economia inteligente. Porque a economia não solidária é uma economia que privilegia grupos e que, ao fazer essa sectarização, ela acaba empobrecendo o ambiente. Vou falar uma coisa que eu já falei várias vezes, a Vanessa deve estar lembrando. No início da nossa espécie, lá, o Homo sapiens, ele tinha um tipo de neurônio, que é um neurônio chamado altruísta. O que era o neurônio altruísta? Ele trabalhava sempre na expectativa, né? Ele tinha um gene, né, que produzia na expectativa de que eu tinha que me salvar e salvar você. E isso aí foi se reproduzindo na espécie mais do que aquele gene que dizia que eu vou me salvar e você que se ferre. Por que isso aconteceu? Porque o ser humano, dentro da natureza, ele era um ser frágil. Ele ainda não tinha capacidade de usar o cérebro dele, que o cérebro dele ia desenvolver, para ser superior aos outros animais. Ele era muito frágil, ele tinha pouco pelo, ele tinha uma pele fina, ele era um corpo fraco e tal. Então, os que sobreviveram eram os que tinham, por seleção natural, os que tinham o neurônio altruísta, aqueles de fazer grupos e salvar o grupo para que ficasse junto. Então, olha bem, no início da nossa espécie, nós estávamos juntos resolvendo o problema das nossas fraquezas pessoais. E hoje, nós temos uma rede, né? Muitas pessoas inteligentes que às vezes são excluídas porque não têm o poder de chegar lá. Porque alguns que são sectários acham que não pode pegar essas outras inteligências. E eu acho que o papel de vocês duas, principalmente agora aqui, com tão pouca idade, é exatamente fazer essa conexão de redes de pessoas que são competentes, que são capazes, mas que não têm voz ou que às vezes não têm como tomar uma atitude. E esse programa da prefeitura, para mim, é uma coisa salvadora. Eu acho que a cidade pode voltar a ser uma das grandes cidades brasileiras, cuja vocação nós temos, exatamente por pensamentos criativos, inovadores e solidários, como vocês estão implementando. Então, total aplauso. Eu espero que você, junto com a Vanessa, venha aqui. A Vanessa vai estar sempre aqui comigo, né? E como você tem uma conexão boa com a Vanessa e estão sempre batendo papo, eu espero que você venha sempre aqui trazendo as inovações, o quanto que esse plano já caminhou, para que a gente possa jogar isso aí na rede. Eu vou impulsionar esse vídeo para que muitas pessoas assistam. Eu peço a você que está nos assistindo aqui, deixe a sua pergunta, se você quiser um contato com a própria Vanessa ou com a Juliana, a gente faz esse contato para você saber como é que você se posiciona, como é que você toma conhecimento dessas coisas. E se você for um camarada que entende muito de internet, cria aí um aplicativo em que as pessoas possam se comunicar, né? Quem sabe não criar um aplicativo lá no Sul em que fazia-se conexões com as pessoas que iam fazendo a coleta
e isso era ligado a uma parceria com a prefeitura de lá, né? A gente pode ter um aplicativo aqui também. Quem sabe se não tem alguém criativo aí que venha com essa ideia de um aplicativo em que essa rede de conexão de pessoas que vão umas trabalhar com as outras, de um bairro para outro bairro, conectando a cidade, isso aí não vinca, tá certo? Gente, olha, muito obrigado, Vanessa, muito obrigado, Juliana. Desculpa aí tomar o seu tempo depois do seu horário dilatado de trabalho, que eu sei que você trabalha no setor público. Obrigado, Vanessa, por estar comigo aqui até agora nesse comando, com as suas ideias. Muito obrigado a você, nosso internauta que esteve aqui conosco. Passa esse programa para frente. A gente tem uma super boa intenção aqui e que as comunidades sejam realmente solidárias. O poder público está trabalhando a favor disso. Então, vamos incentivá-los, vamos trabalhar com eles. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.